Deixa eu fazer uma oração, a gente vai começar. Os demais vão chegando, né? Amado Deus, Senhor Pai, Senhor meu Deus, Senhor venha nos dirigir mais uma vez, venha falar conosco, que o Espírito Santo venha nos dar direção e ministrar em cada coração nesta noite. Também vou te pedir mais uma vez pela restauração da saúde da nossa irmã Eunice, da Nicinha. O Senhor venha curar, ó Pai, a tua serva, devolver a saúde por completo, em nome de Jesus. Amém. Na página aí, 22, tá? De vocês. Na página 22 de vocês. Razões para administrar o tempo, né? É sobre isso que nós vamos trabalhar um pouquinho nesta noite. Começando aí na parte de baixo de vocês. Só dar presente para o pessoal que está chegando aqui. Paz, pastor, sua esposa está com o senhor também? Vamos lá, então. Pastor, a paz, sua esposa está com o senhor? Pastor, pode, senhor. Ela já está vindo já. Tá bom, obrigado. Romalia, está chegando já. Tá bom, muito obrigado. Nada. Na página 22 de vocês, né? Eu quero utilizar a apostila um pouquinho hoje. Depois nós vamos fechar com alguns comentários extras do livro que nós temos aqui de apoio. E também terminar os slides, né? Quero ver se até 9h40 eu faço isso tudo em nome de Jesus. Aí nós temos razões para administrar o tempo, né? O tempo é vida, tá? O tempo é vida. O tempo, ele é o recurso fundamental da nossa vida, a matéria-prima, maneiras de obter mais, né? Ou a matéria-prima básica da nossa atividade, tá? O tempo é um recurso fundamental da nossa vida, ele é a matéria-prima básica da nossa atividade. Quando o nosso tempo termina, acaba a nossa vida. Não há maneiras de obter mais tempo quando ele se acaba. Por isso, o tempo, ele é vida, tá? E só podemos utilizá-lo enquanto estamos em vida. Quem administra tempo, ele ganha vida. Mesmo vivendo o mesmo tempo, prolongar a duração de nossa vida não é algo sobre o qual tenhamos muito controle. Aumentar a nossa vida ganhando tempo dentro da duração que ela tem é algo, porém, que está ao alcance de todos. O tempo é um recurso não renovável e perecível. Deixa eu só dar presente para o nosso irmão Alexandre também, né? Então, o tempo, ele não é renovável, é perecível. Quando o tempo acaba, tá? Ele acaba mesmo. Ele não volta atrás. O tempo não volta. A não ser Deus pode fazer o tempo voltar, como ele fez no livro de Isaías, né? Que o relógio voltou para aquele rei. E o tempo não usado não pode ser estocado, tá? Porque o tempo a gente não estoca ele, não tem como parar o tempo. O tic-tac do relógio, ele continua. Então, quando eu deixo de fazer as coisas dentro do tempo que estava determinado para fazer naquele tempo, e eu não consigo alcançar o objetivo, então eu perdi o tempo, né? E esse tempo não volta mais, tá bom? O tempo, ele não pode ser usado nem estocado para ser usado no futuro. Não tem como
utilizar este tempo no futuro. O tempo não é como riquezas. A riqueza, a gente acumula, o dinheiro a gente acumula, a gente guarda, né, para o dia de amanhã, mas o tempo não se guarda para o dia de amanhã. Quem não administra o seu tempo, ele joga fora a vida, tá? Preste bem atenção nessa frase. Quem não administra o seu tempo, ele joga fora a sua vida, tá? Ele está jogando fora a sua vida. Então, nós precisamos trabalhar na questão de administrar o nosso tempo, porque o tempo é vida. Porque um dia só pode ser vivido só uma vez, e esse dia não volta mais, tá? Ele não volta mais. Então, nós temos que aprender a dar valor às coisas que nós estamos vivendo hoje, porque amanhã já não podemos tê-la mais, tá? E o tempo não volta. Parece que tem um cantor, até secular, né, que ele canta aquela música que diz que o tempo não para e o tempo não volta, né? Se o tempo de um dia não for usado sabiamente, não há como aproveitá-lo no dia seguinte. Ou, se eu não tiver sabedoria para usar o tempo nesse dia, então esse dia se foi perdido. E esse dia não tem como ser o amanhã. Acabou-se o tempo. Aquilo que eu iria fazer hoje era para hoje. O amanhã, quando esperamos amanhã, tem pessoas que esperam amanhã e, na verdade, perde inúmeras oportunidades. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça hoje. Resolva hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã será sempre um novo dia. E hoje, perdido terá sido perdido para sempre, né? Quando eu perco o dia de hoje, quando eu perco o tempo de hoje, eu perdi ele para sempre. Esse tempo, ele não volta mais. Mas o tempo, embora não renovável e perecível, é um recurso democraticamente distribuído, tá? Então, a capacidade mental, a habilidade, a inteligência, as características físicas são muito desigualmente distribuídas entre as pessoas, né? Tem pessoas que têm um QI mais elevado, né? Tem pessoas que têm um físico que aguenta muito mais do que os outros, né? Tem outros que conseguem desenvolver inúmeras habilidades em seu trabalho e aí consegue cumprir melhor a tarefa do seu dia a dia. O tempo, porém, enquanto estamos vivos, é distribuído igualmente para todos. Todos nós temos 24 horas dentro do relógio, tá? Todos nós temos esse tempo. Agora, resta saber como que nós vamos administrar esse tempo, tá? Dentro desse dia, e como que eu vou encaixar todas as minhas tarefas que eu tenho que executar durante este dia, dentro deste tempo de 24 horas. O tempo, porém, enquanto estamos vivos, é distribuído igualmente a todos, né? O dia tem 24 horas para o mais alto executivo, como para o mais pobre desempregado. Ou seja, é 24 horas para todos, tá? Quer seja empresário, quer seja funcionário, quer seja mendigo, quer seja sei lá o que for. O tempo tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Então, resta saber, porque o tempo é vida, o que nós vamos fazer dentro deste tempo, né? Como nós vamos administrar este tempo, tá? Como nós vamos trabalhar dentro deste tempo? Quais são as nossas prioridades dentro deste tempo? Qual é o nosso verdadeiro objetivo dentro deste tempo de 24 horas? Todos recebemos 24 horas de tempo por dia. Na verdade, temos todo o tempo que existe. Não existe tempo que alguém possa guardar para si em detrimento dos outros. Alguém pode roubar o meu dinheiro, os objetos que eu possuo, mas ninguém consegue roubar o meu tempo, tá? O tempo ninguém consegue roubar. Rouba seu dinheiro, rouba seus objetos valiosos, né? Mas o tempo, não. Outra pessoa só consegue
determinar como eu vou usar o meu tempo se eu o consentir, tá? Porque tem pessoas que eles gostam de administram mal a vida deles e querem palpitar também de como devemos administrar o nosso tempo, né? Antes que você aceite alguém a falar sobre o tempo que você tem e o que você está fazendo e como você está administrando, observe ele primeiro, antes de dar palpite, como é que ele administra o tempo dele. Se é assim, devemos nos perguntar por que alguns produzem tanto com o tempo de que dispõem e outros não conseguem produzir nada no mesmo tempo, né? Existem pessoas, e quando se fala na questão trabalhista, né, a gente encontra isso muito facilmente, e vocês que têm empresa sabem disso. Existem funcionários que desenvolvem melhor o trabalho, né, com muito menos tempo do que o outro, né, que não tem a habilidade, não tem talvez o conhecimento, né, ou às vezes até conhece, né, mas ainda não desenvolveu uma habilidade de como resolver aquilo rapidamente ou como fazer aquilo rapidamente, tá? Então, existem pessoas que com pouco tempo fazem muitas coisas e existem pessoas que também que com o mesmo tempo ele não consegue produzir nada, tá? Nada. Não é que os últimos não façam nada. Não são daqueles que se levantam mais cedo apenas para ter tempo para não fazer nada. Às vezes são ocupadíssimos. E, no entanto, pouco ou mesmo nada produzem. A explicação está no seguinte: o importante é que fazemos com o nosso tempo, né? E a pergunta que é deixada para nós, para mim e para você, é o que você faz com o seu tempo, tá? Tempo. Aí logo embaixo você vai detectar que tempo é dinheiro, tá? Tempo nessa terra, aqui principalmente na América, tá? Tempo aqui é dinheiro. Você sabe que a maioria dos funcionários, né, vamos dizer 100%, 95% trabalha por hora e alguns trabalham por salário semanal, quinzenal, né, que é o costume daqui, mas o tempo aqui é dinheiro. E dentro desse tempo, se você ganha por hora, alguns lugares, eles pagam você também através da produção, sobre aquilo que você produz, tá? Então, quanto mais você produz dentro do tempo, mais dinheiro você ganha, né? Ou mais remunerado você será. Então, a segunda coisa que aparece na página 23 de vocês, número 2, é que tempo, ele é dinheiro. Vamos lá. É importante se compenetrar do fato de que o nosso tempo é valioso. Há pessoas e instituições que estão dispostas a pagar dinheiro pelo nosso tempo, tá? Existem pessoas que têm condições de pagar pelo nosso tempo, né? Quando um trabalhador vai fazer um trabalho, né? A pessoa que tem dinheiro, geralmente, ela aceita, mesmo que seja caro, mas ela paga pelo seu tempo, pela sua hora de trabalho, né? Porque geralmente cobramos por hora, né? O trabalho que vai ser feito, o label day daqui, ou do estado que você está, ou até mesmo do Brasil, dependendo como for a situação, né? Se cobra por trabalho. Por isso é que se diz que tempo é dinheiro. Quem administra o tempo, na verdade, ganha não apenas a vida, pode também transformar esse ganho de vida em ganho de dinheiro, né? Para alcançar um determinado resultado ou produzir alguma coisa com determinado nível de qualidade, precisamos investir fundamentalmente tempo ou dinheiro. Então, nós imaginaremos exemplos corriqueiros. Se seu carro, né, que é um exemplo que colocou na apostila, vamos dar uma olhada nele para você ter uma ideia. Se o seu carro está precisando de uma limpeza ou precisa consertar a instalação elétrica de sua casa, suponhamos que você saiba lavar um carro e fazer um conserto elétrico com um nível de qualidade aceitável e que, em ambos os casos, o serviço vai levar
cerca de 1 hora de seu tempo. Independentemente de quanto vale a sua hora de seu tempo, se você não tem mais nada que realmente queria fazer, como dormir, assistir um jogo de futebol na TV e etc., a sua atividade do seu dia a dia, provavelmente vai concluir que vale mais a pena você mesmo lavar o carro ou consertar a instalação elétrica do que pagar um lava-jato, um lava-carro ou um eletricista para fazer o serviço. Né? Se você sabe fazer o trabalho, então você faz o cálculo de quanto você pagaria para fazer aquele trabalho, e se você resolve fazer o trabalho, seria praticamente o tanto que você estaria economizando e guardando no seu bolso aquele dinheiro. Se, porém, você pode empregar o seu tempo ganhando mais dinheiro do que você vai economizar, né? Porque, na verdade, tem que pôr na balança, né, o tempo que você está usando, aquilo que você ganha, para ver, né, se realmente vale o tempo você parar para fazer ou se vale a pena pagar para fazer. Tem pessoas que vão ganhar praticamente 3 vezes mais do que paga para se lavar um carro, dependendo da lavagem que for. Então, né, a pessoa põe na balança e vai dizer, puxa vida, compensa muito mais eu pagar para lavar, e enquanto ele lava, eu trabalho, né? E eu ganho aqui 2 vezes o que eu ia gastar e guardo o dinheiro. Outras pessoas já não ganham tão bem assim e, quando põe na balança, né? Então, é necessário sempre analisar, né, quanto vale o seu tempo, tá? E quanto você vai estar pagando pelo tempo do outro. Se realmente vale a pena você fazer ou você pagar. E aí, mais um pouquinho mais baixo, que é provavelmente aquilo que eu estou dizendo, né? Para você, do que o dinheiro que irá gastar, provavelmente vai concluir que vale mais a pena pagar um lava-jato e um eletricista para fazer o serviço do que eu parar para fazer. Tudo depende daquilo que você ganha dentro da sua hora, dentro do seu tempo, tá? Então, você precisa colocar na balança, tá? Se você tem algo a fazer, coloque na balança. O que vai me custar menos? Eu fazer ou eu pagar? Né? Porque você vai ter que detectar o que vale mais, se é a sua hora de trabalho, tudo isso mais para você poder fazer esta aplicação, né, que está na página 23 de vocês. Olhando por outro lado, mesmo que você tenha tempo, se você deseja um trabalho melhor, de melhor nível de qualidade do que aquele que é capaz de produzir, pode valer a pena pagar um bom profissional para fazer o serviço. Porque existem pessoas, né, que, por mais que queiram economizar, tá? Economizar. E quando falamos sobre essa palavra, quando falamos vamos economizar, a gente gosta de cortar tudo. E aí, existe alguns certos tipos de economia que nos dá prejuízo e nos faz gastar mais do que aquilo que deveríamos gastar. Ou, nesse caso, né, do elétrico do carro, de lavar um carro, o lavar o carro é algo simples, mas a elétrica do carro já é algo mais complicado. Geralmente, por estarmos na América, existem muitos pioneiros, né, que gostam de fazer o seu próprio serviço, e às vezes, isso não se sai muito bem. E o que acontece? Nós acabamos gastando o nosso tempo e o dinheiro tentando fazer, depois, com pouco tempo, o problema volta, e aí nós temos que pegar o carro e levar no mecânico para poder arrumar o carro novamente, porque deu o mesmo problema que eu tentei arrumar. E, na verdade, então, eu gastei tempo, dinheiro e ainda tive que pagar depois para consertar o negócio. Então, existem coisas, né, que quando a gente não tem a habilidade para fazer, tá, às vezes é melhor colocar na balança, pesar e ver o que realmente é necessário fazer para que se resolva o problema de melhor maneira possível, economizando o meu tempo, que meu tempo é dinheiro. Ainda na página 23 de vocês, se lavar o carro leva 1 hora, e você economiza, então, no caso aí está R$10, vamos colocar $10, né? Que seria aqui hoje, para lavar um carro aqui em Boston, uma lavagem simples, né? Ela vai de 14 a 20 dólares, tá? De 14 a 20 dólares. Aqui, onde eu moro, perto da minha casa, existe um carro wash,
Então, uma lavagem de água só por fora é $14. Se você quer que veca o seu carro por dentro, né? E faz uma limpeza lá, uma tapeada mais ou menos, um pouquinho melhor, ela vai para $20, né? Então, tudo depende do tempo que você vai gastar e o dinheiro que você vai gastar, tá? Então, se devemos pôr isso na balança, porque se nós não temos mais nada a fazer no dia, além da tarefa que está contemplando realizar, então o fator tempo deixa de ser uma variável relevante, tá? Porque suponhamos que está no dia de folga, no dia tranquilo, não estamos fazendo nada, estamos de férias, estamos viajando, né? E eu preciso lavar o carro. Às vezes, então, é melhor você tirar esse tempo, né? E fazer o trabalho e economizar o dinheiro, tá? O dinheiro fica no seu bolso. Um outro exemplo, ele pode ajudar você a pensar um pouquinho melhor. Vamos dizer assim, suponhamos que você não possua nem bicicleta, nem carro, nem helicóptero, né? Helicóptero, e queira ir, né, a uma cidade, a uma certa cidade. Você pode ir a pé, levar a pé, e a pé você leva 3 dias para chegar. Alugar a bicicleta leva várias horas para chegar. Ir de ônibus leva cerca de 3 horas, ponto a ponto. Tomar um táxi te leva 1 hora. Ou fretar um helicóptero que te leva 15 minutos. Cada uma dessas opções, ela envolve um certo uso de tempo, um determinado dispêndio de dinheiro, né? Tudo depende daquilo que você tem condições para poder investir. Se você tem pouco tempo e bastante dinheiro, pode decidir gastar mais dinheiro e ficar enfrentar o helicóptero. Se você tem pouco dinheiro e bastante tempo, pode decidir ir, né, a pé, tá? Dependendo da mistura, você pode escolher uma das opções intermediárias. A qualidade do resultado, porém, também precisa ser levada em consideração. Indo a pé, você vai chegar à cidade cansado, sujo, né? Estropiado. Indo de helicóptero, você vai chegar como saiu. Isso pode eventualmente pensar na decisão. Então, tudo depende daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho disponível em cash para fazer, tá? E se eu tenho realmente tempo para fazer. Digamos, portanto, que o investimento de T e de dinheiro produz um resultado que é determinado nível de qualidade, que é a letra Q, né? Se continuarmos a investir a mesma quantidade de tempo e de dinheiro, é de esperar que a qualidade vai se manter a mesma. Se aumentando o investimento de tempo, podemos manter a qualidade, diminuindo o investimento de dinheiro, ou vice-versa, né? E aí, mais embaixo, se nós diminuirmos o investimento de tempo, mantendo o investimento de dinheiro estacionário ou vice-versa, iremos piorar a qualidade, que pode ser por ainda se reduzirmos ambos os investimentos. Então, tudo depende daquilo que você está investindo, daquilo que você está fazendo, né? Para você poder investir, tá? Tudo depende disso. Se você tem tempo, se você tem condições e se você pode, né? Então, você faz o investimento da melhor maneira possível, que vai te salvar tempo, tá? E qualidade. Por aí, para finalizar essa parte de que tempo é dinheiro, por aí você vê que pode trocar o seu tempo por dinheiro. Na verdade, o trabalho é uma permuta de tempo por dinheiro. Alguém me paga pelo meu tempo, isto é, pelo meu tempo produtivo. Isso não traz a questão da produtividade, tá? Quando você trabalha, como eu estava dizendo, a maioria trabalha por hora, semanal ou quinzenal. Vai depender do acordo que foi feito com o patrão. E aí tem outros que trabalham ainda por produção, tá? Produção. É aquilo que produz, aquilo que consegue fazer no dia. Existem umas tarefas a ser cumprida
e a pessoa tem que correr contra o tempo para cumprir aquela tarefa, para que ele possa ganhar o seu dia. Olhando aí o número 3, da página 24 de vocês, a administração do tempo e produtividade, tá? Quem administra o tempo, ele aumenta a sua produtividade. Eu vou repetir isso para você entender, tá? Quem administra o seu tempo, ele aumenta a sua produtividade. Produtividade. Produtividade é o produto da eficácia pela eficiência, tá? Quando eu trabalho em restaurante, como eu trabalho em restaurante, eu trabalho dentro do tempo, tá? Tudo nós temos tempo, 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 tempo e tempo. Tudo é a base do tempo no restaurante, para você que faz a preparação, para você que tem que cozinhar. Então, existe um tempo para aquela a comida ficar pronta, chegar na temperatura certa, para a preparação estar pronta. Então, tudo tem que ser bem calculado dentro do tempo, tá? Tempo. E tempo, ele é dinheiro, tá? Porque quando você administra o tempo, então aumenta a sua produtividade. Quando nós trabalhávamos dentro do tempo, né, nós temos, então, calculamos praticamente, nós temos meia hora para poder fazer esse tipo de preparação ou liberar esse tipo de comida. Nós temos 10 minutos, 7 minutos para fazer aquele prato, tá? E você precisa fazer aquele prato em 5, 7 minutos. No máximo 10. Ele tem que estar pronto para ser levado para a mesa. Então, quando você administra o tempo, então a sua produtividade ela é bem maior. E a produtividade é o produto da eficácia e pela eficiência. Ser eficaz é fazer as coisas certas, isto é, fazer aquilo que consideramos importantes e prioritário, né? Que no caso, o que vai fazer você salvar o tempo é fazer as coisas certas, tá? Certas. Se você sabe que o caminho é esse, não inventa caminho. Vá pelo caminho certo, porque você tem um tempo para você cumprir aquela tarefa. E o seu patrão está na expectativa de que aquilo tem que ficar pronto, ou seja, dentro do tempo. Então, se você sabe que esse é o caminho que vai te economizar o tempo e te ser produtivo, então segue o caminho, faça as coisas certas, tá? Importantes e as de prioritários, tá? Tem coisas que são prioridades. Ser eficiente é fazer as coisas certas, isto é, com a menor quantidade de recursos possível, né? Tem pessoas que, dependendo do que vai fazer, ele depende de muita coisa. Agora, o outro, que já tem um certo tipo de habilidade, né? Por exemplo, se vocês mexem com construção, eu não entendo muito de construção, eu vou depender de muitas coisas para fazer um trabalho que vocês vão fazer com uma ferramenta só. Entende? Então, tudo isso está inserido na questão do tempo, tá? Que vai ser utilizado dentro do trabalho. Então, existem pessoas que eles têm um certo tipo de eficiência ou inteligência, ou ele manuseia aquele trabalho de uma forma melhor e já tem ideias, e quando ele vê o novato, então, fazer o trabalho que ele faz por muito tempo, ele fica olhando e pensando, puxa vida, quanto tempo ele vai levar para fazer isso? Né? Eu faço em minutos, ele faz em horas. Então, isso quer dizer que a pessoa é eficiente e produtiva ao mesmo tempo. Ser produtivo é fazer certo as coisas. Olha isso aqui. Ser produtivo é fazer certo as coisas, tá? Ser produtivo é fazer certo as coisas. Isto é, fazer aquilo que consideramos importante e prioritário. Com a menor quantidade de recursos possível. Ser produtivo é fazer certo as coisas certas, isto é, fazer aquilo que consideramos importante e prioritário, com a menor quantidade de recursos
possível. E tempo é um recurso fundamental. Nada pode ser feito sem tempo, por isso ele é frequentemente escasso e caro. O tempo é caro, né? Existem profissões aí que eles cobram 30, 40, 50 dólares por hora, né? Vai depender daquilo que você faz, né? Pode chegar até muito mais do que isso. Depende, né, da sua qualificação, da sua especialidade, né? Em que área que você trabalha e aquilo que você executa. Cada um tem o seu preço. É possível ser eficaz, isto é, fazer o que precisa ser feito sem ser eficiente. Todos conhecemos pessoas que fazem o que devem fazer, mas levam tempo demasiado. Ou seja, né, ele não tem ele tem um conhecimento, mas não tem a habilidade, não tem a eficácia, não tem a eficiência, tá? Então, ele consegue fazer, mas ele leva mais tempo do que devido, daquilo que é esperado, tá? Existem pessoas que conseguem, mas leva-se mais tempo. Ou gastam-se muito mais dinheiro para fazê-lo, né? Porque tempo, ele é dinheiro nessa terra. Então, quanto mais tempo se gasta, mais dinheiro se gasta. Essas pessoas são eficazes, mas ineficientes. Olha só. Elas são eficazes, mas são ineficientes, tá? Essas pessoas que levam tempo demasiadamente demais. Por outro lado, todos conhecemos pessoas que fazem de maneira extremamente eficiente coisas que não são essenciais, que não têm a menor importância. Quem consegue colocar 100 mil pedras de dominó em pé, sem derrubar nenhuma, possivelmente seja muito eficiente nessa tarefa, mas extremamente eficaz. Vemos, talvez, até mais frequentes pessoas que são ineficazes e ineficientes. Todos já vimos o balconista de uma loja, que o pastor coloca um exemplo aqui, e é interessante, nós já passamos por isso, né? Principalmente quando se trabalha num ambiente deste. Nós já vimos o balconista de uma loja ou de um caixa de banco. Ele quer tentar atender mais de um freguês ou um cliente ao mesmo tempo. Quer atender você e mais um ou mais outro, que simultaneamente tenta responder a pergunta de outro, conversar com colegas que vêm pedir informação ou jogar conversa fora, né? É o que mais acontece em bancos, em lugares, armazéns principalmente, né? Isso acontecia quando eu morava no Brasil, isso sempre acontecia. Está atendendo alguém, e atendendo alguém, ele fala com o funcionário, ele fala com o cara que está passando na rua, ele fala com o outro que está na fila atrás, e ele quer fazer tudo de uma vez, e, na verdade, se atrapalha dentro do tempo. Esse indivíduo, ele parece ocupado. Na verdade, ele está ocupado. Mas só que ele é improdutivo, tá? Improdutivo, no mais, das vezes, não consegue fazer as coisas que devem ser feitas, nem fazer o que fazer de maneira correta, tá? Eu conheço pessoas que trabalhavam em armazéns, né? E, ao mesmo tempo que falava com a pessoa que estava sendo atendida, ele falava com o funcionário, ele falava com o pessoal que passava na rua, ele falava com o outro que estava na fila, e, na verdade, no final das contas, o funcionário tinha que vir terminar o trabalho dele, porque ele não conseguia fechar o caixa ou fechar a conta daquela pessoa, e aí tinha que refazer tudo de novo. A pessoa está fazendo a compra, né? E aí chega outra pessoa fazendo a compra, o camarada quer falar com os dois ao mesmo tempo, atender os dois, e isso não funciona. A melhor forma é um por sua vez, tá? E aí você atendê-lo e fazer com eficiência, prático, rápido, tá? Porque aí você vai se tornar uma pessoa produtiva. Porque no caso deste funcionário tentando fazer isso, é a mesma coisa que falar com bêbado, né?
é a mesma coisa que falar com medo. Fica em pé. Ele não vai conseguir ficar em pé. Ele não tem equilíbrio, tá? Se colocarmos um bêbado no volante de um automóvel, ele vai bater esse automóvel, ele vai arrebentar esse automóvel. Assim também a pessoa, né, que quer se mostrar eficaz, mas, na verdade, ela quer fazer tudo de uma vez, tá? Quem administra o tempo, ele faz uma coisa por vez, mas ele faz com agilidade, eficiência, eficácia, e ele se torna alguém produtivo, tá? Se aí embaixo na folha de vocês, ainda na página 24, ser produtivo, portanto, não é a mesma coisa que ser ocupado. Olha só. Ser produtivo não é a mesma coisa que ser ocupado. Está errado o ditado americano que diz: se você quer algo feito, dê isso para uma pessoa ocupada. A pessoa pode ser ocupada e não produtiva, em cujo caso não fará a tarefa adicional que ele está sendo pedida, tá? Não quer dizer que a pessoa é muito ocupada, que ela tem eficiência, que ele vai ser produtivo. Não, 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 tá? Porque, às vezes, a pessoa ocupada, às vezes, nem vai ter tempo de olhar por aquilo que você pediu, de tão ocupado que está. Número 4, fala sobre a dimensão do tempo. Ela reduz o nosso estresse. Você já reparou pessoas que ficam presas no trânsito, que está sem tempo, como ficam estressadas? Ele sabe, vamos citar um exemplo, né? Suponhamos que eu tenha que sair daqui de Boston, tá? E eu vou em Nova York, em JFK, no aeroporto. Vou estar lá essa semana. Semana eu vou estar lá sexta-feira. Vou buscar o pastor para festividade. Eu sei que eu tenho que chegar lá meio-dia, né? Da minha casa ao JFK vai dar umas 3h30, 4 horas de carro. Então, no caso, eu tenho que sair daqui no máximo 8 da manhã, que no caso daria 4 horas de carro. Só que eu tenho que contar que quando eu passo por Providence, Rhode Island, eu pego o trânsito. Quando eu chego em Connecticut, em Hartford, eu pego o trânsito. E quando eu vou chegar na 95, lá em cima, entrando em Nova York, lá em New Haven, eu pego outro trânsito. Cada trânsito desse eu tenho que calcular no mínimo 20 a 30 minutos, dependendo do dia. Depende do dia. Depende da hora, tá? Então, aí eu tenho que colocar, então, mais 1h30, 2 horas, tá? Então, o que me gastaria 3h30, 4 horas, eu vou colocar para 6 horas. Então, em vez de sair 8, eu preciso sair daqui de casa praticamente 6 da manhã, 5h30 da manhã. Mas só que, né, como a pessoa, onde você está, eu mesmo, né? A gente quer mostrar que é bom, que não, eu faço com o tempo certo, a gente deixa para sair em cima da hora. E aí começa a correria. E começa assim o estresse. Por que o estresse? Porque você sabe, quando você chega no meio do caminho, você não vai chegar a tempo. Você vai chegar atrasado. E aí tem coisas a fazer que não podem ser atrasadas. Então, a administração do tempo, ela reduz o nosso estresse. Ok? Ela reduz o nosso estresse. Por quê? Porque, às vezes, nós deixamos fazer as coisas em cima da hora. Né? Eu sei que tem que estar lá meio-dia, mas eu saio daqui de casa 9 horas, com 3 horas eu chego. Se são 3h30 só de estrada, sem trânsito nenhum. Como vou fazer isso? Não tem como. Então, olhando na página de vocês, quem administra o tempo reduz o estresse causado pelo mau uso do tempo. Se eu sei que tem algo a fazer, por que não levantar mais cedo? Preparar e sair mais cedo? Chegar mais cedo? Para evitar o estresse, tá? E o trânsito está lotado de pessoas estressadas, por quê? Por falta de organização com o tempo, tá? Eles saem atrasados, eles saem em cima da hora, eles passam no sinal vermelho, ganham multa, tá? Às vezes, se for imigrante como nós mesmos, né? Alguns, né?
ganha o carro é toado, é preso e tudo mais, né? Por quê? Porque a gente não administrou o nosso tempo e não fez o cálculo certo do tempo, tá? Porque às vezes queremos dormir até mais tarde ou fazer outra coisa até mais tarde, e aí nós atrasamos tudo e aí nós tornamos a pessoa estressada porque nós não administramos bem o nosso tempo. Aqui também a ideia de mau uso ou desperdício do tempo pressupõe a noção de objetivos. Se não tenho nenhum objetivo, seja profissional, seja pessoal, então provavelmente vão deixar o tempo fluir. Tem dia que não temos nada para fazer, né? Nós só estamos andando. Então, a hora que chegar é isso mesmo. Agora, tem dias que temos que ir ao cartório, passar no banco, né? Temos que ir à prefeitura, temos que fazer inúmeras coisas que chegam a um certo horário, as coisas fecham. 3, 4 horas fechou tudo, né? E aí você tem que correr atrás do tempo para ir em todos os lugares dentro daquele tempo, porque você precisa resolver aquilo naquele dia. Mas se você não tem nada para resolver, então deixa o tempo fluir. Despreocupadamente, como um rio passa por debaixo de uma ponte. Não há como avaliar o meu uso do tempo nesse caso. A única coisa que posso querer fazer é matar o tempo. Numa situação como essa, provavelmente não vou ter estresse, tá? Se eu não tenho nada marcado, se eu não tenho compromissos, se eu não tenho uma meta a atingir, então deixa o tempo fluir e aí você não terá estresse. O tempo aparece como bem ou mal usado apenas para a pessoa que tem objetivos, que quer realizar alguma coisa. O bom ou mau uso do tempo depende do que se pretende alcançar, tá? Tudo depende do que você tem que alcançar. Como eu estava dizendo, né? Se você tem um objetivo, eu preciso passar em alguns pontos, que dá 3, 4 horas, fechou. Então, eu preciso trabalhar no meu tempo para que eu atinja esses locais e chegue e consiga fazer todo o trabalho. Por exemplo, vocês que trabalham em construção, em trabalhos assim, você sabe que você precisa, na prefeitura, pegar um permit, né? Para que o trabalho possa ser realizado dentro daquela casa ou naquele terreno, né? Para poder dar início à obra. E esse permit a pessoa tem que ir na prefeitura. Ou seja, ele tem que ir durante o tempo que está aberto. Então, você precisa organizar o seu tempo para que você possa chegar dentro do tempo e conseguir fazer e ter um resultado satisfatório daquilo que você saiu para fazer. O mau uso do tempo causa estresse. Por quê? Tempo mal usado é tempo usado para fazer aquilo que não consideramos importantes e prioritário, né? Então, o mau uso do tempo, ele vai gerar em nós estresse. Estresse. O que não tem de pessoas estressadas no mundo hoje não é brincadeira, né? E uma das coisas que faz o povo estressar é o mau uso do tempo. Eles não administram o tempo, eles não calculam o tempo, eles não se organizam dentro do tempo e depois querem descontar o estresse naquele que está dentro do tempo. Às vezes a pessoa está no mesmo trânsito, tranquilo, de férias, passeando, aí o estressado que está trabalhando porque ele não organizou o seu tempo, ele começa a buzinar, às vezes começa a gritar, às vezes ele quer passar, e mais que a estrada esteja obstruída, né, não tenha passagem, mas o estresse não deixa ele observar isso, ele quer avançar de qualquer forma. Então, quando eu administro o meu tempo, coloco as coisas em ordem dentro do tempo, como eu falei nas aulas passadas sobre a questão do estilo de vida que devemos levar. Então, tudo isso trabalha na questão da organização do nosso tempo. Então, eu não vou ter estresse em momento algum, porque eu estou dentro do tempo e eu vou alcançar o meu objetivo dentro daquele tempo e naquele dia, como pressuposto, eu tinha ideia de fazer, tá? Então, tudo é questão de organização do tempo, cálculo do tempo, porque o nosso tempo é vida, o nosso tempo é dinheiro e o nosso tempo reduz o estresse, tá? Ele reduz o estresse. O que não tem de pessoas estressadas porque não conseguem concluir o seu trabalho não é brincadeira. O tempo reduz o estresse. Olhando aí na apostila de vocês, na página 25,
Usar o tempo de forma não planejada, necessariamente, a fazer mau uso do tempo, como já se indicou. Frequentemente temos que alterar nosso planejamento, fazer coisas que não estavam na nossa agenda, tá? Nossa agenda. É sempre bom, tá? Você ter metas para o seu dia. Já vou falar sobre isso, eu vou entrar no livro aqui, vou falar para vocês. Mais 11 palavrinhas, né, que vocês precisam para vocês terem aí no seu áudio, tá? Nesse vídeo de gravação, para quando você assistir a aula, vocês lembrar disso, dessas coisas. Então, sempre é bom administrar o seu tempo. Tempo é dinheiro, tempo é vida e tempo reduz o estresse. Nosso tempo só terá sido desperdiçado se essas alterações nos levarem a fazer coisas que não consideramos importantes, tá? Importantes. Porque, por mais que nos organizamos, sempre existe alguma coisa no meio da nossa agenda. E aí nós temos que parar para pensar. É necessário isso para hoje? É uma emergência, né? Vale a pena, então, trocar o objetivo, deixar de fazer isso para fazer aquilo? Ou vai atrapalhar toda a rotina do meu hoje e do meu amanhã, né? Então, tudo isso tem que ser posto na balança para ver se vai valer a pena mudar a rotina por causa de algo que apareceu no meio de uma agenda, tá? Todos vocês que trabalham, a maioria tem um schedule, né? De onde vai trabalhar, do que vai ser feito, né? Então, quando surge algo no meio do caminho, a pergunta é, vale a pena parar tudo para resolver isso? Ou podemos deixar isso para amanhã? Ou é uma emergência e tem que parar tudo para fazer isso hoje, que o de hoje eu posso fazer amanhã. Então, tudo tem que ser analisado, calculado, tá? Medido, pesado, para ver se realmente, né, não vai atrapalhar a nossa produtividade ou a produtividade de todo um grupo que trabalha conosco. Se, entretanto, né, num dado momento você realmente quer estar lendo um livro ou trabalhando num relatório e se vê obrigado a fazer um passeio com as crianças ou a entreter familiares, você se sente tenso porque o tempo não está sendo utilizado para aquilo que você considera importante e prioritário. Naquele momento é importante não estar sendo bem usado. É sempre bom lembrar que, da mesma forma que o mau uso do tempo causa estresse, o bom uso do tempo normalmente traz satisfação, sentido e realização e felicidade, tá? Então, quando eu uso o tempo bem, isso me traz realização, sentido, satisfação e felicidade. Quando olhamos a questão desse tempo, antes de entrarmos aí nas questões dos ladrões do tempo, né, que vai aparecer para vocês aí agora, na página 25 e na página 26 de vocês, que praticamente falta uma página e meia para nós acabarmos. Eu quero citar para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases, tá? Para a gente poder elaborar os planos para tornar uma vida mais equilibrada, ok? Uma vida mais equilibrada. Primeiro, precisamos pensar no longo prazo e não apenas no imediato. 5 anos, 10 anos, 20 anos, mesmo que você seja da nova geração. Nós temos as pessoas têm a mania de pensar no hoje e o agora. E o amanhã? Como será? E daqui a 6 meses? Como será? E daqui a 1 ano? Como será? Então, nós temos que pensar também, não só no agora, mas para você ter uma vida equilibrada, tá? Você precisa pensar no depois. Daqui a 1 ano, o que vai acontecer? Daqui a 5 anos, o que vai acontecer? Será que a minha situação vai ser a mesma?
vão estar nessa mesma rotina, né? Segunda coisa, para você que quer ter uma vida equilibrada, você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a saber dizer não. Se você reparar, na vida de Jesus, nem tudo foi sim. Ele teve os seus nãos. Tá? Então, aquilo que não tem a ver com seu foco, aprenda a dizer não para aquilo que não tem a ver com o seu foco. Se você tem um foco, então vá no seu foco, tá? Trabalhe para alcançar aquilo que você almeja. E tudo aquilo que te tira do seu foco, aprenda a dizer não, tá? E não se preocupar em justificar. Porque às vezes a gente quer dar o não e quer ficar justificando, caçando uma justificativa para aquilo. E nem sempre precisa se justificar. Não é uma frase completa. Vou repetir. A palavra não é uma frase completa. Ok? Não e ponto. Acabou. Como eu trabalho com a igreja, né? Muitas pessoas... Fiz 7 anos agora em maio, dia 15 de maio. Uma das coisas que as pessoas já vêm na expectativa se eu vou dizer sim ou se eu vou dizer não. Você vai falar não? Não por quê? Não, porque não é não. E ponto. Não é não. Não é uma frase completa. Não precisa de completar a frase. Claro que tem pessoas que gostam de saber o porquê do não, né? E aí, se você tiver uma boa explicativa, mas lembre-se, tá? Lembre-se disso. É preciso aprender a saber dizer não. Como eu disse a vocês, desde a aula na matéria retrasada, meu pai é pastor no Brasil, né? Ele quase morreu, tá? Quase morreu, por não saber dizer não. Tudo era, vamos lá, é isso aí. Então, temos que aprender a falar a palavra não. O não não mata, não mata, tá? Não mata ninguém. Pelo contrário, vai ensinar muitas pessoas. Terceira frase que eu quero dizer para vocês é entender que um plano de 5 anos não é para ser executado em 5 meses. É para 5 anos. Fugir dos resultados imediatos. Tá? Fuja dos resultados imediatos. Aquilo que você programou para 5 anos é para 5 anos. E não para 5 meses. Tá? Quarta frase, eu quero dizer a vocês. Contemplar todas as áreas da vida como os planos. Não apenas seu trabalho ou suas finanças. Tá? Contemplar todas as áreas da vida como os planos. E não apenas com trabalho e finanças. Quinta frase, eu quero dizer a vocês. Pensa grande, mas inicie pequeno. É um dilema. É um passo de cada vez. Vou repetir essa, para que não fique gravado na sua mente. Pense grande. Comece pequeno. Passo por passo. Tá? Não dê o passo maior que as suas pernas possam dar. Você vai cair. Você vai machucar. E vai ter que voltar lá atrás e recomeçar tudo outra vez. Tá? Sétima frase eu quero dizer a vocês. Defina prioridades. Defina prioridades. Limpar a agenda e colocar nela apenas as prioridades. O que é a minha prioridade? O que é a prioridade da minha família, da minha casa? Então, tenha prioridades e defina elas. E depois coloque-as em execução. Olhando para o outro lado, quero dizer a vocês também, para a gente poder fechar esta aula, defina os seus grandes alvos. Defina, tá? Faça uma lista, eliminando e acrescentando itens de acordo com a sua realidade. Não queira ir além da sua realidade.
não querer dar um passo além daquilo que você não pode dar. Porque você vai entrar em dívida, vai entrar em problemas, e aí você vai ter que voltar lá atrás mais uma vez. Primeiro, família. O relacionamento com sua família, comunicação, resolução de conflitos existentes, ajudar membros de família em crise, solução de problemas, trabalhar diferenças de visões e crenças, trabalhar o respeito, diversão em família, tempos com amigos, expressão de afeto, tempo de refeição em conjunto, relacionamento do casal, superação de divórcio, atividades com crianças, férias, atendimento de necessidades pessoais de membros de família. Segunda coisa que precisamos dar uma olhada, uma definida, as finanças, orçamento familiar, alvos financeiros de longo prazo, a compra da casa, né? Tem pessoas que sonham tanto em comprar a casa, então é preciso fazer um planejamento, tá? Planejar, definir qual é o alvo, qual é o objetivo, quanto é que eu preciso ter na conta, qual é o patamar que precisamos chegar. Então, nós vamos lutar, né? E aqui os bancos, talvez vocês não saibam, né? Quando eles abrem uma conta para comprar algo, né? Você pode abrir uma segunda conta, tá? Aí o que acontece? Você fala com o banco assim, esse dinheiro aqui que eu quero colocar, ou ele é para a faculdade do meu filho, ou ele é para a compra de uma casa. E esse dinheiro não sai do banco, mesmo que você queira usá-lo. Eles não deixam você tirar, a não ser para comprar aquele negócio que você está dizendo, tá? Então, principalmente quem mexe com a igreja, mexe muito com isso, né? Eles abrem a conta, depositam o dinheiro fica lá até que seja comprado, né, o imóvel que desejaria ser comprado. O dinheiro não pode ser utilizado para outra coisa. Então, tudo é questão de objetividade, tá? É de definir o alvo, é ter a meta de alcançar, tá? Que no caso, depois vem a compra da casa, o investimento em estudo, a poupança familiar, a questão da doação, a maturidade financeira dos filhos, né? Pagamento de dívidas, solução de compulsões, tá? Tudo isso é preciso colocar num papel, poder fazer aquele balanço e ver qual é a nossa meta nas nossas finanças. O que nós vamos fazer com as nossas finanças, tá? Formas de viver dentro do orçamento, né? Se eu ganho 4, 5 mil, para que eu vou gastar 6? Eu estou gastando 1.000 a mais daquilo que eu ganho, ou seja, tem que ser feito eu tinha aqui, mas acho que eu não tenho mais comigo, uma folha de orçamento, né? Eu tinha tudo sobre quanto é que eu ganhava, como é que eu fazia a divisão, pagamento do carro, pagamento da casa, pagamento da água, pagamento da luz, pagamento da internet, pagamento da televisão, né? O dízimo, que é a prioridade de um cristão. Então, tudo isso é preciso ser colocado numa folha para me saber se realmente aquilo que eu ganho, ele cobre realmente a despesa que eu estou tendo. Porque as pessoas estão entrando em dívidas, por quê? Porque elas estão gastando muito mais além daquilo que elas ganham. E elas enfiam a cara em cartões e depois se atolam, tá? Atolam. Então, sempre é bom colocar no papel aquilo que nós realmente ganhamos e aquilo que nós gastamos. E saber quanto que sobra de quanto aquilo que eu ganho, tá? E esse que sobra, a gente tem que ter uma meta do que fazer com aquilo que está sobrando. Nós vamos guardar? Nós vamos tirar férias em família? O que nós vamos fazer, né? Então, quando você faz o orçamento familiar na casa, tá? Você que tem sua esposa e saber quanto é que vocês gastam, quanto é que tudo para pagar as contas, né? Então, sempre é bom pôr no papel, fazer essa soma, porque muitas das vezes a gente se assusta. A gente gasta muito mais daquilo que a gente deveria gastar. E aí a gente para para pensar, puxa vida, é aqui que está indo meu dinheiro. É ali que está indo meu dinheiro. E são coisas que às vezes a gente não precisa. E quando a gente vai pôr no papel e pôr na balança, são coisas que a gente poderia passar o dia sem aquilo, né? Outra coisa, terceira coisa, a área física. Do que adianta trabalhar, se matar e não ter saúde? Não resolveu, tá? Todo trabalhador, ele precisa de descanso, exercício físico, disciplina alimentar, dieta, ele precisa dormir bem. Tem pessoas que estão em estresse por não dormir bem, estressados.
tá? Querendo ou não, né, são 8 horas de sono o necessário para que a sua mente descanse, né? 8 horas da sua noite tem que ser para descansar, para dormir, para você se repousar, tá? Mas a correria da América nos faz sempre correr, 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 correr. Então, eu não tenho tempo para exercício físico, eu não tenho tempo para descanso, eu não tenho tempo para poder fazer a minha dieta, para dormir bem, tá? Eu não tenho tempo para nada, porque eu sou tempo só correndo. E aí, a gente precisa fazer a solução de tensões e ansiedades. Porque a ansiedade me faz, às vezes, fazer inúmeras coisas corriqueiras, desnecessárias. Mas eu faço porque eu sou ansioso. E, falando sobre ansiedade, é válido lembrar que a ansiedade, muitas vezes, é a falta de fé. É a falta de acreditar que Deus vai resolver no amanhã, tá? Então, a gente fica ansioso, a gente fica, né, naquela loucura, eu quero, e Deus vai fazer, e Deus não faz nada. Porque Deus não trabalha na ansiedade de ninguém. Deus trabalha na fé que nós temos. Nessa área física, então, nós precisamos desenvolver hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Número 4, o que você precisa definir para o seu alvo, o seu estilo de vida, né? A carreira, o progresso da carreira, a abertura de um negócio, a realização do trabalho, investimento de tempo para avanço na carreira, estratégia para crescer. Qual a estratégia que você desenvolve para que seu negócio possa crescer, para que sua empresa possa crescer? Do que adianta abrir a empresa e não fazer a propaganda? Né? Do que adianta abrir a empresa e não fazer os anúncios? Principalmente nós que somos brasileiros, nós temos a rádio brasileira que faz as propagandas, nós temos a opção de fazer os cartões, os flyers, né? E hoje se usa muito a mídia, a internet, para fazer a propaganda, o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? São meios de fazer a propaganda do seu negócio e ampliar o seu negócio, tá? Fazendo a propaganda pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, é praticamente um meio de ampliar o seu negócio free, de graça. Porque quando você vai fazer um fly ou você vai colocar adesivos no carro, né, aquela coisa toda, você gasta dinheiro. É bom. O resultado vem, porque, querendo ou não, onde você passa, as pessoas vão saber quem você é. Puxa, ali vai um trabalhador, ali vai um consultor, ali vai um eletricista, ali vai um encanador. Então, a propaganda, ela é a alma do negócio, tá? A propaganda é a alma do negócio. Se você quer que o seu negócio vá bem, então faça uma boa propaganda. Divulgue o seu trabalho, tá? Divulgue, porque você vai ver as coisas ser ampliadas para a sua vida. Pessoas vão te ligar, você nem sabe de onde estão te ligando, porque viu você passar com o seu carro, que está ali adesivado, né? Avisando que você é um construtor, que você é encanador, que você é eletricista, que você faz isso, né? Às vezes eu trabalho eu até hoje trabalho fazendo festival de comida. Festival de comida. O meu patrão tem um food truck. O food truck é aquele caminhãozinho de comida, né? E aonde passa, todo mundo sabe quem nós somos. Por quê? O caminhão é todo embrulhado, com adesivos com nome, com desenhos de comida. E aí, quando nós chegamos no festival, né, de comida, aquele monte de caminhão, todo mundo quer, me dá o seu cartão, que eu quero te ligar, eu quero fazer uma festa particular na minha casa, eu quero que você vai cozinhar na minha casa. Então, a propaganda, ela é a alma do negócio, tá? A alma do negócio. Quer que o seu negócio dê certo? Faça uma boa propaganda. Invista em seu próprio negócio que você vai ver o resultado na sua companhia. A quinta coisa que nós precisamos definir para termos um estilo de vida bom: a mente. Cuidado da saúde mental e emocional. Ok? A questão não é só ganhar dinheiro. Nós temos que cuidar da mente. Nós precisamos cuidar porque os seres humanos hoje, olha só, o que não tem de gente morrendo de depressão não é brincadeira. O que não tem gente morrendo, tá? Por estar com doenças psicomáticas não é brincadeira. Por esses dias mesmo, uma membro da igreja de meu pai, ela se matou, tomou remédios. Que o psiquiatra mandou tomar ela tomou 3 para poder morrer. Desgostou da vida. Então, entenda uma coisa.
Ah, não adianta cuidar de tudo e não cuidar de você. A mente. Cuide do seu emocional. Cuide porque a depressão é algo real, tá? E a depressão, entenda uma coisa, muitos pastores vão dizer que é demônios, né? A depressão, tá? Entenda uma coisa, até um certo ponto, a depressão ela é doença psicomática. De outro ponto para lá, ela é possessão demoníaca. Tudo depende daquilo que está engajado, tá? Então, tome cuidado, cuide da sua mente, faça uma faxina mental, ok? Há pessoas que, para definir, elas precisam esvaziar a mente. Paulo nos convoca, parece que na carta de Coríntios, me fala a memória, ele diz o seguinte, olha, levai os seus pensamentos cativos na cruz do Calvário, ou prenda-os lá. Ou seja, faça lá uma faxina mental, desvazie a sua mente, peça ao Espírito Santo para limpar a tua mente, para dar alívio na tua mente, e você vai ter uma limpeza mental. Outros precisam praticamente de uma terapia com um psicólogo, ou um psicanalista, ou um psiquiatra, talvez, dependendo da situação que está acontecendo, tá? E aí nós fazemos uma prevenção de doenças mentais, prevenção do envelhecimento, tá? Porque as pessoas estão hoje carregando peso, e além do peso, a mente está pesada. A mente está cativa, a mente está presa. Então, nós precisamos colocar e definir metas, alvos na nossa vida, para que as outras coisas possam fluir bem. Eu preciso estar bem. A minha mente precisa estar bem para que as coisas fluem bem. Ok? Se você precisa disso, peça a Deus, Deus, me ajuda. Eu preciso limpar a minha mente. Eu preciso fazer uma faxina na minha mente. Eu preciso esvaziar a minha mente, né? Porque o que não tem de pessoas hoje entrando em depressão não é brincadeira. Ontem mesmo, citar mais um exemplo para vocês. Eu estava na oração na igreja ontem à noite orando. E uma irmã foi na igreja pedir oração porque o irmão dela foi pego. No último segundo, já estava com a corda no pescoço para se enforcar. Ele ia suicidar. Suicidar. A esposa chegou na hora certa, na hora exata. E aí ele começou a chorar, e a mulher dele falou de Deus para ele mais uma vez, e ele disse, olha, se não fosse você chegado agora, eu teria cometido suicídio. São pessoas que têm a mente cativa, a mente presa. Ou seja, não adianta ter uma empresa grande e aqui ser pequeno e ser preso. Tem que ser liberto aqui. Limpeza, faxina na nossa mente, para que nós possamos administrar bem o nosso tempo, tá? E alcançar o nosso objetivo. Sexta coisa, o que precisa definir entre família é a formação acadêmica, crescimento intelectual, aprendizagem de idiomas, cursos formais, cursos informais, ler bons livros, tá? Sempre é bom. Você que estuda, você que ministra, sempre é bom ler. Sempre é bom ler, tá? Conhecimentos específicos para o crescimento profissional, tempos para o estudo. Sétima coisa, a vida social. Novas amizades, relacionamentos com amigos, trabalhar o sensor de humor, controle de temperamento, né? A Bíblia fala sobre temperamentos, tá? Temperamentos. Tem um livrinho bem interessante, amarelinho. Ele fala sobre temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Ele fala sobre Abraão, Moisés, Pedro e Paulo, tá? 4 tipos de temperamentos que precisam ser trabalhados, ou seja, em um deles nós encaixamos. Depois vem a área cultural, que são a questão de viagens, ir ao museu, arte, música, conhecer a história do lugar em que reside, né? A maioria das pessoas que vivem nas cidades, em estados, né? Eles não sabem a história do estado dele. Eles não sabem a história da capital, tá? Da capital, né? A minha aqui seria Boston. Eu fiz já 3 vezes, né? Eu já levei pessoas e fui para fazer uma excursão em Boston, para saber sobre a realidade de Boston, por que Boston foi formado daquele jeito,
as ruas apertadas, aquela coisa toda, né? Por que aquele rio tem aquele nome? Tudo isso a gente descobre fazendo uma pequena excursão, fazendo um pequeno passeio. Enquanto você faz o passeio, você se diverte, você come algo de cultura diferente, você conhece culturas diferentes, você vai distrair a sua mente, tá? E aí vai tirar da sua mente daquele processador de todo dia naquele negócio. É necessário e faz parte da vida. Outra coisa, ética espiritual. Ou ética e espiritualidade. Relacionamento com Deus, fé pessoal, valores, desenvolver caráter, amor pelas pessoas, ajudar outros. A palavra-chave é perdoar. Perdoar. Como eu vou administrar bem se eu não consigo perdoar? A falta do perdão, tá? A falta do perdão, ela me faz tornar um prisioneiro. Um prisioneiro, tá? Falta do perdão, ela me faz tornar um prisioneiro. Como é que eu vou ser um bom administrador se eu sou um prisioneiro de mim mesmo? E a pessoa que me faz mal avança, e eu que guardei o remorso fico preso. Então, para que você tenha ética e espiritualidade, uma das palavras é perdoar, ajudar carentes, disciplinas espirituais, igreja, senso de propósito, autoestima, o que não tem de pessoas com baixa estima, tá? Baixa estima, e não consegue administrar bem a vida, não consegue administrar bem o dinheiro, e aí vive extremamente estressado, tá? Depois vem a questão dos relacionamentos, que é fazer a mentoria, prestação de contas, tá? E aí você precisa fazer algo interessante, fazer tempo para que você possa ler a palavra, fazer tempo para que você possa orar, falar com Deus, estar com Deus, tá? Porque Deus ele trabalha em todas as áreas. E Deus esvazia a nossa mente, ele limpa a nossa mente e nos deixa a mente livre para poder avançar. Voltando na apostila de vocês. Pastor, Oi. ó, eu acabei de entrar, mas vou ter que sair, que eu vou entrar no soro agora, tá? Ok, Deus abençoe a senhora, minha irmã. Amém. Um abraço a cada um dos alunos aí. Amém. Melhoras para a senhora, tá? Obrigada. Deus vai te dar saúde de volta em nome de Eu, Jesus. eu creio, pastor, a paz. Amém, a paz. Deus abençoe. Amém. Amém. Na página 25 de vocês, aí vem os ladrões e economizadores de tempo. Na página 25 de vocês vem a questão dos ladrões de tempo. Uma pesquisa feita em 21 países, com aproximadamente 2.000 executivos, e várias organizações, eles apresentam como desperdiciadores de tempo, mas como 37 itens. Desses 37, nós temos 16 aqui. Primeiro, o que rouba meu tempo? A falta de planejamento. Telefonemas, mais de uma hora. Tem gente que fica mais de uma hora no telefone. Ele perdeu 13% do dia, tá? 13% do dia. Uma hora de telefonema. Terceiro, distrações. Quarto, visitas inesperadas. Quinto, tarefas inacabadas ou falta de disciplina no cumprimento da agenda. Sexto, definição clara de objetivos na execução de tarefas. Sétimo, a falta de delegação ou centralização de poder, excesso de compromisso, a incapacidade de dizer não. Aquilo que eu estava dizendo, não sabe dizer não. O excesso de tarefas frequentemente paralisa a pessoa, não sabe por onde começar
e acaba ficando imobilizada. 8. Menosprezo ou ênfase inadequada em certas atividades. 9. Indefinição de prioridades e cobranças incompletas e descontínua. 10. Fragmentação e superficialidade. 11. Excesso de reuniões, algumas desnecessárias, e burocracia interna. 12. Indefinição de prioridades. 13. Má utilização dos recursos telefone, fax, computador e internet. 14. Mesa entulhada ou desorganização pessoal. 15. Arquivamente ineficiente. A 16ª, a procrastinação. É preciso distinguir a tendência, a procrastinação do bom senso e recomenda não tomar uma decisão no calor de uma discussão ou quando não há informações suficientes ou coisa equivalente. Depois nós vemos aí as dicas, né? Para economizar o tempo. A primeira palavra é o planejamento, que a falta dele me faz perder o tempo. Toda hora aplicada em planejamento eficiente poupa 3 ou 4 na execução e produz melhores resultados. Segunda coisa, a organização. Organização é um outro fator facilitador na execução das tarefas. Uma aliada do tempo. Ela deve existir principalmente nas informações. Delegação. Atribuição de tarefas para outras pessoas a fim de liberar o tempo para tarefas mais importantes. É a chave da administração eficaz. E aí vem os benefícios da delegação, né? Primeiro, a delegação facilita o trabalho do pastor. A delegação aumenta a produtividade. A delegação dá oportunidade a outros de desenvolver a capacidade de liderança. A delegação dá ao líder mais tempo de desenvolver a sua vida espiritual. Telefone. Use-o para evitar deslocamento desnecessário para obter informações. Comunicação, a linguagem simples, concisa e isenta de ambiguidades, assegura a compreensão e poupa o tempo com mal-entendidos. Tomada de decisões, a análise de decisão tem que ser precisa e baseada em informações seguras para que o problema pode ser atacado de forma imediata. Concentração. Tempo mínimo anterior à ação que se julga necessário para conseguir o progresso em menos tempo. Então, enumere abaixo soluções práticas para que o ajudarão a economizar o tempo. Aí nós temos 10 tópicos que você pode olhar que vai te ajudar a você economizar o seu tempo. Na página 27 de vocês, a última página, né? Porque logo após vem a questão do exercício de vocês, tá? Espero que vocês façam, tenham sucesso na matéria de vocês e que vocês possam ser aprovados, né? E entregar esse trabalho a tempo para que vocês possam ter a nota máxima. Na página 27 vem como fazer reuniões criativas. Só convoca uma reunião quando totalmente indispensável. Estabeleça objetivos. Elabore uma pauta, fixando tempo para cada assunto. Coloque só as pessoas a quais o assunto interessa. Mantenha o rumo da discussão. Sintetize as conclusões. Faça os acompanhamentos de todas as decisões tomadas. Depois vem critérios de classificação das tarefas e compromissos, né? Os critérios de classificação das tarefas e compromissos são pontos fundamentais para corrigirmos nossos desperdiçadores de tempo. Geralmente, os critérios são distorcidos. Algumas tarefas são importantes e não urgentes, outras
são importantes e urgentes de acordo com o quadro que nós encontramos abaixo, que está aí um relato para você, tá? E aí, eu quero fechar com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Ok. Primeiro, administração. A administração secular possui 3 grandes metas na administração de pessoal: cuidar das pessoas, disciplina, integração, treinamento, produtividade, férias, transferências, demissões. Segundo, financeiro. Analisa as receitas ou entradas, faz projeção de orçamento anual, faz projeção de investimentos, planeja custo de produção, programa, folha de pagamentos, pagamentos de despesas gerais. Terceiro, é a organização e métodos. Estuda e pesquisa a maneira de operar, estabelecendo as sequências lógicas, buscando minimizar esforço, economizar tempo, tornando a tarefa ergonométrica, aumentando a produção e o lucro. O erro da centralização. Quando pequena, funciona, quando grande atrapalha. A centralização é boa só no início. Com o crescimento, é preciso mudar, descentralizar as tarefas, delegar poderes para crescer. Do contrário, vai estagnar. Depois pensar que é incapaz de gerir. Aí olhe para João 2,7. Ele disse, primeiro, enchei atalhas, tirai a pedra, prioridade. Recolher os pedaços, aproveitando o trabalho do administrador é ajudar as pessoas a crescer, capacitando-as, ajudá-las fazendo o trabalho, direcionando-as, em vez de fazê-lo sozinho. Que no caso é o exemplo de Jesus aí, quando vai multiplicar água em vinho, né, e ressuscitar Lázaro. Planejamento. Prepare o futuro com antecedência. Como? Mateus 7, 24, 27. Previsão, estimativa do futuro. Estabelecer objetivos, resultado final. Programação, sequência, cronograma. Prazos para cada etapa, orçamento, recurso necessário, procedimentos, padronização de métodos, né? É o que nós precisamos. Deixa eu só fechar isso aqui. Tá? E aí vem isso tudo aí. Eu quero desejar a vocês aí uma boa sorte no estudo de vocês. Você tem alguns dias aí para mandar isso para o pastor Prestes, tá? Que Deus possa abençoar vocês em tudo. E na próxima semana vocês vão estar na segunda-feira com ele e mais um outro professor que vai estar, né? Que Deus possa abençoar vocês em tudo. Nós vamos orar. Nós vamos encerrar agora, 9h40 certinho. Que Deus possa abençoar vocês em tudo. Amém? Espero poder ter ajudado vocês em alguma coisa aí. Qualquer dúvida, só mandar mensagem. E boa sorte a todos vocês. Espero que vocês cheguem lá no seu bacharel e conquiste o certificado de vocês. Amém? Boa sorte para todos vocês aí. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado por esse momento aqui, por cada pessoa presente, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tomá-los, guiá-los a vida de cada um, ó Pai. Que a Tua bênção possa estar sobre cada um, direcionando em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, gente. Ótima noite, tá? Um bom descanso. Até a próxima.